Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e esse é mais um vídeo dessa série que nós temos feito aqui, tratando um pouco da história do Espiritismo, né? Há um vídeo, vejam os outros vídeos aqui no canal, tá certo? Eles estão na playlist História do Espiritismo. E nós começamos então com um vídeo com o título Espiritismo surgiu nos Estados Unidos da América, falando ali, né, das irmãs Fox, da expansão do espiritismo nos Estados Unidos, né, que eles chamavam de New Spiritualism, né, novo espiritualismo, enfim, com a criação de vários centros espíritas, a publicação do primeiro jornal espírita, etc. Posteriormente, há um vídeo falando da chegada do espiritismo à Europa, essencialmente ao Reino Unido, né, ou mais especificamente à Inglaterra, Escócia, enfim, levado ali, né, por espíritas americanos, né, por espíritas americanos. Posteriormente, então, a chegada do espiritismo à Alemanha, né, e nós chegamos então agora ao ano de 1846, com a chegada do espiritismo à França, né. Bem entendido, é claro que espiritismo, inclusive o próprio termo, né, a palavra espiritismo, será cunhado por Kardec, né? Então, o Espiritismo como doutrina codificada, evidentemente, ele começa ali com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Né? Mas os fenômenos espíritas existem desde sempre, existem desde que existe a humanidade, e ficando apenas, né, digamos, com o moderno, né, espiritismo, por assim dizer. Vamos tomar aí século XIX, né, que ele começa ali nos Estados Unidos, vai Inglaterra, enfim, Alemanha, França, né? O espiritismo, então, nesse sentido, não como doutrina codificada, né? Codificado ele será com a publicação do Livro dos Espíritos e os livros subsequentes da codificação da doutrina por Kardec. Mas como fenômeno, né? Os fenômenos todos que, inclusive, Kardec irá estudar e utilizar para posteriormente, né, produzir os livros da codificação, esse espiritismo nesses moldes modernos, por assim dizer, né? Mesas girantes, comunicação através de pancadas nas mesas, psicografias, etc. Enfim, todos esses fenômenos que nós conhecemos, né? Vamos tomar isso a partir do século XIX, né? Vamos chamar de a manifestação mais moderna, digamos assim, dos fenômenos espíritas, né? Isso tudo já existia antes, né, de Kardec. Íamos colocar tudo isso no papel e codificar realmente a doutrina, né? Elaborar uma doutrina e colocar o espiritismo, então, nos seus eixos, digamos assim, que nós conhecemos atualmente. Então, nesse sentido é que dizemos que o espiritismo chega à França, tá certo? Bom, mas dito isso, então, né, comecemos. E lembrar que nós estamos utilizando aqui sempre excertos, informações trazidas no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de autoria de Zeus Van Tuyl, publicado pela FEB, um livro excelente, né, do qual recomendamos fortemente a leitura e o estudo a todos que se interessem pela história do Espiritismo. Tá certo? Mas enfim, na página 44 então desse livro, temos Paris, em princípios de 1846. Lembrar que estamos aí no caso, então, há 11 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Paris, em princípios de 1846, assistia estupefata aos fenômenos que se produziam na presença de Angélique Cotin, pequena camponesa de 13 anos. Como acontece em muitos casos, né? Pré-adolescentes, adolescentes, geralmente meninas, né? Tem essa possibilidade, né, de fornecer, digamos, fluidos, né, muitas vezes propiciando manifestações de espíritos, muitas vezes dando causas, né, a outros fenômenos, né, muitas vezes conseguem se comunicar, ver mesmo, enfim, espíritos desencarnados, enfim, né, é algo que merece a atenção, análise e estudo por parte da ciência espírita. Mas então, a Angélique Cotin, 13 anos, né? 1846, Paris. Milhares de pessoas curiosas a visitavam, entre as quais se viam médicos de várias partes do país, físicos ilustres, advogados, farmacêuticos, magistrados, estatísticos, etc. Enfim, pessoas, né, de escolaridade formal elevada, cultas, pertencentes à academia, etc. E não apenas o povo em geral, né? Afinal, que se passava na presença da menina Angélique Cotin?
nada mais nada menos que manifestações físicas de caráter mediúnico, sendo mais frequente a agitação e levitação de tudo que a cercava e por 2 vezes, segundo os depoimentos do conceituado magnetista L.M. Ebert de Garnet e de um cura do lugar, tesouras amarradas e suspensas da cintura de Angelique, né, foram lançadas no ar sem que o cordão que as amarrava se rompesse ou se desatasse. Este fato, de passagem da matéria através da matéria, foi muito mais tarde estudado experimentalmente pelo sábio alemão Friedrich Zollner. O cura do lugar, né, o pároco, enfim, né, o cura do lugar, mal recitar algumas preces para exorcizar o provável demônio, quer dizer, a garota, né, Angelique Cotin, exibindo todos esses fenômenos, né, imaginaram, é claro, como de sempre, né, que ela estava possuída pelo demônio, etc., enfim, né. E lá foi o cura do lugar, então promoveram uma sessão de exorcismo. E então, nos diz aqui Zeus Vantuil, o cura do lugar, mal recitar algumas preces para exorcizar o provável demônio, foi agitado violentamente, tal como acontecera com pessoas da herdade, ao mesmo tempo que seus óculos eram quebrados. E aí, então, há uma série de outros fenômenos desse gênero acontecendo na França ali, né, no início dos anos 1840. Nos diz então Zeus Vantuil. Encheríamos páginas e mais páginas com relatos semelhantes aos mencionados, mas somente importa historiar aqui, pelo menos superficialmente, as extraordinárias manifestações no presbitério de Cideville de novembro de 1850 a fevereiro de 1851. E então ele passa a relatar mais um caso. 2 crianças estavam sendo educadas no referido presbitério para se destinarem ao sacerdócio, quando, através da mediunidade de uma delas, da menor, de 12 anos, notáveis fenômenos físicos se processam. A princípio ouviam-se, na casa do pároco, pancadas ora fracas, ora extremamente fortes, verdadeiros estrondos que a faziam tremer e que eram ouvidos a cerca de 2 quilômetros. Seguiram-se centenas de outros fenômenos diante de inúmeras testemunhas estupefatas. Ruídos reproduziam em cadência o ritmo de canções, as mesas viravam de pernas para o ar ou passeavam fleumaticamente, as cadeiras se agrupavam e assim eram suspensas no ar, tesouras, escovas, breviários saíam voando por uma janela e tornavam a entrar pela janela oposta. Os ferros de engomar, colocados junto ao fogão, recuavam e o fogo os perseguia até o meio da sala. Enormes estantes se entrechocavam e quebravam, as pás e as tenazes para o lume deixavam a lareira e avançavam sozinhas no salão. Por vezes, se apresentava uma espécie de coluna acinzentada, vaporosa, que, perseguida pelos assistentes, serpenteava em todos os sentidos, com ligeireza, e, por fim, se escapava por alguma fenda. Né? Então, dessas 2 crianças, a menor de 12 anos, possivelmente fornecia fluidos, né, para que um espírito, ou mais de um espírito, talvez, desencarnado, conseguisse então promover todos esses fenômenos, né, de efeitos físicos. E curioso esse último relato aqui, né, por vezes se apresentava uma espécie de coluna acinzentada, vaporosa, que, perseguida pelos assistentes, etc., possivelmente seria, digamos, a pré-materialização de um espírito desencarnado. Né? Prossegue então. Muitas outras coisas foram observadas e impossível nos é relacionar tudo. Apenas desejamos, não alongando mais essas considerações, um tanto afastadas do nosso verdadeiro objetivo, dizer que foi no presbitério de Cideville, departamento do Seno Inferior, que o Marquês de Mirville obteve, pelo mesmo processo empregado pelas irmãs Fox em Hydesville, importante frisar isso, né? Comunicação com um invisível manifestante, talvez a primeira na França, o primeiro tendo feito depois um vigário, o mesmo tendo feito depois um vigário de Saint-Roch, o abade D. Então, o Marquês de Mirville, né, obteve, utilizando a mesma metodologia que as irmãs Fox utilizaram nos Estados Unidos, né, se comunicar através de pancadas convencionadas, né, uma pancada para A, 2 para B, por exemplo, coisas assim, ele obteve por esse mesmo processo, nos informa aqui Zeus Vantuil, comunicação com o invisível, né, com um espírito desencarnado, talvez, né, a primeira que se tenha realizado na França. Né? Estamos a falar aí do começo dos anos 1840, um pouco mais de 10 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Né? E já havia comunicações com seres desencarnados através, por exemplo, dessas pancadas como houveram utilizado as irmãs Fox nos Estados Unidos. Os espíritos na França de há muito procuravam atrair,
como entre os demais povos, as atenções dos homens, principalmente dos estudiosos, para a nova e ao mesmo tempo velha, né, classe de fenômenos que deixava entrever algo mais além das concepções materialistas da época. Então, tudo leva a crer, né? Dado ter acontecido meio que no mundo todo, ou pelo menos, né, nos principais países, e meio que simultaneamente uma série de manifestações, tudo leva a crer que realmente isso aconteceu de forma coordenada, de forma planejada. De alguma forma, o mundo da espiritualidade entendeu que era momento, né, de trazer ao mundo essa série de fenômenos, despertar a humanidade, né, para uma outra realidade, e esse despertamento terminaria culminando com a codificação da doutrina espírita. Já na página 21 aqui, prossegue Zeus Van Tuyl. Né? Giram as mesas por toda a França em maio de 1853. Né? Então nós estamos aí cerca de 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, e os fenômeno das mesas girantes e outros mais, né? Outros fenômenos espíritas já, digamos, espalhavam-se, já houveram se espalhado por toda a França, né, se tornando uma coqueluche, né, nos salões parisienses e de outras localidades da França. As pessoas se reuniam, né, para fazer sessões com as mesas, muitas vezes mais em tom de brincadeira, vendo aquilo como um passatempo, um divertimento, mas em todo caso, digamos, o fato que o fenômeno já havia se espalhado, né, pela França toda. E Kardec posteriormente tomará conhecimento desses fenômenos, se mostrará no primeiro momento, como é natural, bastante cético, mas passará a frequentar sessões e vai se convencer da realidade inteligente por trás dos fenômenos, enfim. E o resto, como se costuma dizer, é história. Tá? Mas enfim, aqueles fatos que atrás alinhamos, pouco tempo depois, jaziam esquecidos. Mas essas mais nova série de fenômenos, em grau muito maior e de mais dilatada repercussão, vinha de inundar subitamente toda a França, constituindo, malgrado suas aparências de puerilidade, o maior acontecimento do século, segundo a expressão do reverendíssimo padre Ventura de Raulica, o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas no século XIX. Nos primeiros dias de maio, o ex-poderoso Império de Bonaparte assistia, sob exclamações de espanto e assombro, à rotação de mesas de pé de gado, guéridons, né, na fala francesa, de mesas pesadas, de chapéus, de pratos, bacias, cestas, enfim, de tudo quanto estivesse ao alcance e servisse ao objetivo em vista. Jamais simultaneamente foi mais completa, jamais telegrafia, jamais simultaneidade foi mais completa, jamais telegrafia elétrica funcionou mais rapidamente, anotava em 1853 o Marquês de Mirville, que chegava a perguntar a si mesmo se a explosão não ocorrera naquela parte da Europa no mesmo dia, para não dizer na mesma hora. Para o povo, os fenômenos constituíram, a princípio, apenas um simples divertimento a mais, ao qual se entregava, em todos os lugares, em grandes gargalhadas. Os que não se saíam bem nas experiências, e eram em maior número, acusavam de trapaça aqueles que obtinham êxito, e estes, por sua vez, taxavam de incrédulos e falsos os primeiros. País das antíteses, ora extremo em sua credulidade, ora insensato em seu ceticismo, e sempre demasiadamente superficial em assuntos sérios, humorística e fútil, tal era, na descrição de Figuier, a França de meado do século XIX, apesar do seu reconhecido gênio criador e eminentemente renovador. Ali, enquanto as mesas faziam moda nos salões da alta sociedade parisiense, constituindo exótica maneira de matar o tempo, os homens de ciência, enfatuados de seu saber, fechavam os olhos, abstendo-se do menor comentário a respeito, escudando-se no prudente e acomodatício silêncio de Conrad. Mas enfim, o autor traça aqui na peculiaridade francesa, da sociedade francesa, ou seria melhor dizer, do povo francês, da sua maneira de ser, né? E no primeiro momento, como aconteceria em vários outros lugares, e num certo sentido e numa certa medida como acontece até hoje, né? As pessoas em geral se interessam pelos fenômenos, muitas vezes à guisa de brincadeira ou coisa que o valha, e a ciência oficial simplesmente vira-lhe as costas. Né? Bom, os magnetistas, e aí se está a falar dos magnetizadores, né? No sentido de magnetismo animal, né? etc., os magnetistas prontamente
compararam os fenômenos magnéticos com os novos surgidos havia pouco tempo, mostrando a íntima relação entre as duas espécies. Essa íntima relação entre espiritismo, fenômenos espíritas e magnetismo animal será afirmada textualmente, categoricamente, pelo próprio Allan Kardec, né? Que irá inclusive dizer que magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas, enfim, contrapartes uma da outra, etc. Né? No princípio, pareciam ter alguma razão por falta de mais aprofundada observação, e com isso o magnetismo se reabilitou aos olhos de todos, readquirindo aquele vigor que lento, desfalecia. Então o surgimento aí dos fenômenos espíritas informa que o autor, em certo sentido, proporcionou um reavivamento, né, do magnetismo animal. Outro sábio magnetista, o famoso Barão do Poté, né, enfim, é um dos magnetizadores mais famosos, mais conhecidos, né, que só mais tarde se converteu às leis espiritistas, assim se expressava em seu Jornal do Magnetismo, de 10 de maio de 1853. A descoberta de Mesmer transpôs o círculo traçado em torno dela pelos pupílios de nossas academias. Ela entrou no domínio da grande imprensa com os novos fenômenos que, corroborando-a, lhe dão sanção universal. O Jornal do Magnetismo encontra-se transbordante. Pode-se dizer com plena certeza que o que hoje se manifesta é um grande acontecimento, é um século que se inicia como jamais houve igual. A luz vai brilhar nas trevas e as trevas compreenderão. Então, no primeiro momento, né, muitos magnetizadores de escola, né, de alto coturno, entenderam que aqueles fenômenos nada mais eram do que o magnetismo, né? Mas que existe essa íntima relação, existe. Mas o propósito ali, por assim dizer, dos fenômenos espíritas era outro, não era simplesmente confirmar as verdades do magnetismo animal, né? Mas nos lembramos que, por exemplo, Albert de Rochat irá utilizar, né, passes magnéticos para, assim como outros magnetizadores também, irá utilizar passes magnéticos para promover o desdobramento do perispírito de determinadas pessoas, e uma vez o perispírito desdobrado, né, o que equivale à situação que vivemos, por exemplo, quando dormimos e o espírito, né, se desdobra, abandona o corpo. Esses espíritos, então, desdobrados, né, mediante passes magnéticos, conseguiam, né, ver espíritos desencarnados, né, acessar o seu próprio passado, incluindo encarnações passadas, etc. Quer dizer, então, que existe a relação entre magnetismo e espiritismo, isso é inegável, o próprio Kardec textualmente a afirmou e estabeleceu. Mas continua então Zeus Vantuil, página 51 de seu livro. A singular novidade, que de fato já era conhecida desde a antiguidade, está falando dos fenômenos espíritas, né? Mencionada por Tertuliano no capítulo 23 de sua obra Apologeticum, tornou-se, segundo as palavras do ilustre escritor espírita Dr. Antônio J. Freire, o complemento obrigatório das partidas de voltarete e dos chás das reuniões mundanas. Quer dizer, só para frisar um pouco mais, né? Enfim, o gosto, né, no qual caíram então aquelas sessões de manifestações espíritas no público em geral, na sociedade culta, que começou a ver aquilo como, né, enfim, puro divertimento. Mas o fato é, né, que aqueles fenômenos já estavam devidamente estabelecidos a essa altura por toda a França, né, por toda a França. Para finalizar, então, uma última passagem aqui. A Marquesa de Boissy, a célebre ex-condessa Teresa Guiccioli, que desempenhou relevante papel no último período da vida de Lord Byron, era, em 1853, uma das mulheres mais entusiastas pelas mesas girantes. Ela chegava a ponto de enviar cartões de convite aos seus amigos e admiradores, e muitos foram os céticos que se curvaram ante a realidade dos fenômenos. Então, realmente, àquela altura, o fenômeno das mesas girantes, etc., havia se tornado aí uma diversão de salão, etc., só posteriormente, né, ou concomitantemente, como seja, mas enfim, apenas algumas poucas pessoas dariam no primeiro momento, encarariam o fenômeno com a seriedade que ele merecia, e Kardec estará entre essas pessoas, por certo. Mas enfim, fato é que os fenômenos espíritas, né, já estavam a essa altura fartamente, largamente difundidos por toda a França. Muito obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo vídeo, então.